Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje nós vamos ler o Salmos de número 28. Vamos ler todo, ele é curto. Nós vamos lê-lo todo. Diz assim a palavra do Senhor: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda que calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamo, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Não me arrastes juntamente com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos. Dá-lhes conforme o que fizeram as suas mãos. Retribui-lhes o que eles merecem, porquanto eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito. Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e foi socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, o Senhor é aquele que consola nossos corações, é aquele que nos abraça, sobretudo nas horas mais difíceis, dos estreitos dessa terra pelos quais passamos. E queremos de um modo muito especial rogar por essas irmãs que aqui chegaram, que cada uma receba das tuas santas mãos aquilo que necessitam. Que o Senhor fale hoje de um modo vivo e especial aos nossos corações e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pela ação do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, a mensagem de hoje é uma santa convocação da parte do Senhor para que confiemos, porque Deus está no controle soberano de todas as coisas, e isso sempre. Eu tenho conversado com algumas pessoas, com alguns casais, com algumas famílias, e uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é a falta de ânimo, é a falta de encorajamento e, de certa maneira, a falta de fé. Parece que a fé tem se esvaído dos corações, porque hoje as pessoas querem tudo para ontem. E muitas vezes o tempo de ação de Deus para liberar as bênçãos para nós faz parte da resposta. É o Senhor nos preparando, é o Senhor nos fortalecendo para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Os dias não têm sido fáceis para nenhum de nós, pelas mais diferentes razões. E hoje o Espírito de Deus deseja nos despertar a confiarmos no Senhor e nos fortalecer nele, independente das circunstâncias e de tudo aquilo que tem nos cercado. O texto lido mostra mais uma vez Davi, o rei salmista, homem segundo o coração de Deus, enfrentando uma situação difícil. Não se conhece detalhadamente o contexto histórico que motivou estes salmos. No entanto, podemos perceber, pelas palavras do salmista, tratar-se de uma situação que envolve os ímpios
aqueles que praticam a iniquidade, bem como pessoas dissimuladas, que fingem ser amigas dele, mas querem arruiná-lo. E mais uma vez o salmista mescla súplicas com ações de graças. E parece que essa é uma lição que nós estamos precisando reaprender. Mesclar petições, súplicas, já com ações de graças. Porque quando nós apresentamos uma causa ao Senhor, já em gratidão nós estamos dizendo: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai. E eu já glorifico o seu nome pelo seu agir soberano nesta situação específica. Na verdade, pouco importa a situação histórica destes salmos. O fato mais importante aqui, eu queria ressaltar, é que as palavras proferidas há tanto tempo pelo salmista tocam profundamente os nossos corações, pelo menos o meu toca. E nos ensinam lições preciosas sobre o silêncio de Deus, a perseverança e a fé confiante no meio das grandes provas pelas quais passamos. E diga-se de passagem que nos últimos tempos essas provas não têm sido poucas. A cada dia fica mais claro que os agires de Deus acontecem de acordo com a sua soberana vontade e obedecendo a um cronograma diferente daquele usado pelos seres humanos apressados. É imprescindível e é terapêutico confiarmos no Senhor em toda e qualquer situação, mesmo quando Ele se cala. Façamos isso em oração, façamos isso em silêncio, façamos isso em lágrimas. Declaremos a nossa confiança no Deus vivo. O Senhor, Ele tem e está no controle soberano de tudo aquilo que diz respeito a nós. E quando eu trago essa palavra à igreja, em primeiro lugar, eu a trago para mim. Todos indistintamente estamos em processo de aprendizagem. O autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando é essa ocasião oportuna? É a hora da dor, é a hora da perda, é a hora da dificuldade, é a hora do estreito, pelos quais todos nós indistintamente passamos. O sofrimento, ele é absolutamente democrático. Ele não faz escolhas. Todos nós passamos por momentos difíceis. Como servos do Deus vivo, quando estamos passando por momentos de grande aflição, a primeira coisa que nos ocorre é buscá-lo para que Ele nos livre daquela hora dolorosa. Mas o que fazer quando o Senhor simplesmente se cala? Quantos de nós temos experimentado o silêncio de Deus? E não há nada mais ensurdecedor do que o silêncio de Deus. E eu quero repetir mais uma vez. Muitas vezes esse silêncio é um meio dele nos ensinar confiança absoluta nos seus agires. A Bíblia nos mostra inúmeros servos do passado que experimentaram a dor de não se sentirem ouvidos por Deus. Assim, essa experiência não é algo que acontece apenas com você ou comigo. A propósito, até para o silêncio de Deus. Em algumas ocasiões, o próprio silêncio, repito, faz parte da resposta. Difícil da gente escutar isso, né? Veja o que dizem alguns servos de Deus em momentos de aparente silêncio de Deus. O salmista, no Salmo 13, versículo 1, ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim a tua face? Salmos 35, 22, a parte B do versículo, ele diz: Senhor, não te ausentes de mim. Salmos 39, 12, parte A do versículo diz: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Salmos 83, 1, a parte A do versículo: ó Deus, não te cales. Salmos 119, 82, esmorecem os meus olhos de
tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Estamos todas necessitadas, e eu posso falar por mim, desse consolo do céu, desse abraço de Deus. Há momentos que os abraços humanos, eles não podem acrescentar muita coisa. Muitas vezes, tudo que a gente precisa é que aquele irmão ou aquela irmã esteja ali perto, em silêncio, sem vomitar verborragias pseudo-consoladoras. Muitas vezes o silêncio e a presença é tudo que a gente precisa. Saber que aquela pessoa está ali e você pode contar com ela. O Salmo lido nos traz algumas revelações sobre a confiança em Deus. Primeira, a confiança deve ser exercitada mesmo diante das orações aparentemente não respondidas. Davi orou fervorosamente por uma situação que nos parece difícil, mas não obteve resposta, assim como você e eu tantas vezes. Precisamos compreender que o silêncio ou a demora de Deus não significa recusa em responder. Há um propósito que talvez só compreendamos lá na frente. Enquanto a bênção não vem, o Senhor trabalha em nós a humildade, a paciência e a fé confiante. Difícil de ouvir isso, né? Em segundo lugar, a confiança deve ser exercitada por causa do que Deus fez no passado, pelo que Ele é e pelo que Ele fez no passado. O grande mistério da fé não é mover Deus em nossa direção, mas nos mover na direção de Deus sempre. Note que quando o salmista supera a aparente demora de Deus através da perseverança e da fé confiante, a cena se transforma. Ele passa a cantar louvores ao invés de chorar e lamentar. O motivo dessa mudança radical está no versículo 7. O salmista diz: nele o meu coração confia. O principal motivo aqui para confiar no Senhor é aquilo que Ele já fez no passado. Note o que ele diz no versículo 7. O salmista diz: nele fui socorrido. E nós todas podemos dizer, bradar isso muitas vezes: no Senhor fui socorrida, no Senhor fui socorrida, lá atrás em situações assim, assim, assim. Quantas vezes nós recebemos esse abraço do céu, esse renovo do céu, para seguir, para continuar na força que só Ele supre. A fé no Deus vivo faz toda a diferença. As mãos dos inimigos estavam ocupadas com o mal, mas quando Davi ousou continuar crendo mesmo a despeito da situação e levantou as mãos em oração, então as mãos do Senhor se puseram a trabalhar para suprir a necessidade do seu amado salmista. No versículo 6 o salmista testemunha: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Em terceiro lugar, a confiança deve ser exercitada por causa das promessas de Deus e de seus atributos imutáveis. O nosso Deus não muda. Davi encerra seu cântico encorajando o seu povo com o que aprendeu com aquela experiência. Da mesma maneira como o Senhor salvou o rei, salvará também aqueles que nele confiam e nele esperam, independentemente de emoções ou desejos. Por isso, mesmo em lágrimas, precisamos aprender a declarar a nossa confiança irrestrita no nosso Deus. Os que confiam verdadeiramente em Deus não serão envergonhados. Em outras palavras, Davi está dizendo aqui: não há fórmulas mágicas para sairmos das dificuldades, mas há um segredo que Ele compartilha conosco. Precisamos confiar no Senhor em todo o tempo, mesmo quando Ele aparentemente silencia, porque só Ele é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. O que é que essa brevíssima mensagem nos deixa como lições no dia de hoje? Em primeiro lugar, no meio de uma dificuldade pequena ou grande, devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia em ocasião oportuna.
E a ocasião é de Deus, não nossa. Em segundo lugar, o silêncio aparente de Deus não significa que Ele não esteja ouvindo a nossa oração. Normalmente é proposital, com vistas à nossa maturidade e crescimento espiritual. Em terceiro lugar, quando entendemos este princípio, substituímos a voz de choro e lamentação pelo cântico de louvor antes mesmo da vitória consumada. Às vezes, louvamos até mesmo em lágrimas. E o Senhor, Ele faz com que essas lágrimas sejam a rega mais fértil das nossas vitórias. Em quarto lugar, passamos pela fé a testemunhar ousadamente sobre as muito grandes e preciosas promessas de Deus ao seu povo. Ele fez, Ele faz e Ele fará maravilhas em nosso meio. E por último, o grande mistério da fé não é mover Deus em nossa direção, repito, mas nos mover na direção de Deus, nos refugiar nele sempre. E a minha oração hoje é para que sejamos abraçados de um modo especial, para esse pequeno grupo, sejamos abraçadas pelo Senhor de um modo vivo e de um modo especial, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.